A decisão de Flávio Dino sobre o alcance de decisões estrangeiras no Brasil gerou um desconforto entre os próprios ministros do Supremo. Com esse despacho, o magistrado acabou se antecipando a Cristiano Zanin. Zanin relata a única ação existente na corte que trata justamente da aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. Zanin havia sinalizado a interlocutores e também ao mercado financeiro que não daria nenhuma decisão às pressas, de forma atabalhoada, sem antes ouvir os bancos e outros envolvidos no tema. Dino, por sua vez, utilizou uma ação sobre o rompimento da barragem de Mariana para tentar amenizar os efeitos até mesmo as sanções americanas, mas acabou acirrando conflitos diplomáticos, emparedando bancos atingidos, as famílias que aguardam a reparação pelo rompimento da barragem que aconteceu no ano de 2015. Interlocutores afirmam que o decreto se destaca mais como recado político do que propriamente pelo impacto jurídico. Vários aspectos, detalhes para a gente analisar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro? O Roberto Mota já está a postos, preparado para trazer suas impressões sobre as notícias que estampam as capas dos principais jornais do país. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A decisão de Flávio Dino, que inicialmente tratava de uma questão que envolvia as ações decorrentes daquela tragédia ambiental, acabaram abarcando talvez outras situações, inclusive que poderiam beneficiar os próprios ministros, uma vez sancionados pelos Estados Unidos na aplicação da Lei Magnitsky. Parece que tem gente dentro da corte que pensava de outra maneira, Mota. Parece uma minissérie, né, Caniato? Dessas bem complicadas. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência, que cada dia tenta entender o que está acontecendo no Brasil e fica mais confusa. Bom, eu estou na mesma situação que vocês. Eu não consigo entender direito isso. Decisões de um tribunal que dependem de conversas, que dependem de ouvir opinião, que dependem de conversar com bancos. Como assim, companheiro? O tribunal decide de acordo com a lei. O caminho a ser tomado é ditado pela lei e pela Constituição. Como é que pode uma decisão judicial ser direcionada para um lado ou para o outro, dependendo de conversas? E quanto a não tomar nenhuma decisão de forma apressada, bom, isso é o mínimo que a gente espera de decisões judiciais, que elas não sejam tomadas de forma apressada. Eu acompanho a história do Brasil há 63 anos. Eu não me lembro de nenhuma situação em que o país tenha ficado tão perto de um desastre. Programa Os Pingos nos Is, uma certa insatisfação entre os próprios ministros do Supremo em relação à decisão tomada pelo ministro Flávio Dino. Chama o Luiz Felipe Dávila, também ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Há muitos aspectos, dessas notícias que surgem que a gente precisa trazer, analisar e também projetar um cenário, talvez, de resolução ou um cenário de agravamento dessa situação, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e nossa querida audiência. Olha, a decisão do ministro Dino, Flávio Dino, ela é o caso típico do que não se deve fazer uma corte constitucional. O ministro de uma corte constitucional não deve tomar decisão de afogadilho. Segundo, não deveria tomar uma decisão monocrática, e sim no colegiado, principalmente uma ação que afeta a vida de várias instituições financeiras. Terceiro, a decisão de Dino é inconstitucional porque ela violava tratados internacionais assinados pelo Brasil. Hoje ele teve que fazer uma correção, não, que tribunal internacional aceita, mas judiciário estrangeiro não. Ou seja, teve que descobrir um meia-culpa lá para dizer que a decisão de ontem esbarrava na inconstitucionalidade e como contorná-la. E terceiro, ela tem efeito nulo, porque o que Dino decidir aqui não vai mudar a questão da repercussão desta decisão nos Estados Unidos, onde essas empresas e bancos atuam. Se os bancos brasileiros ignorarem a Lei Magnitsky
eles serão punidos nos Estados Unidos, não é no Brasil. Eles terão operações suspensas, pagarão multas gigantescas, como foi o caso do banco francês BNP, que teve que pagar uma multa, Caniato, de 9 bilhões de dólares. Ou seja, bancos brasileiros que atuam no mercado internacional podem, como instituição privada, dizer que não querem um determinado correntista e não precisam dar nenhum motivo, é uma instituição privada. Mas certamente não vão bancar este nacionalismo tacanho e manter um correntista que os farão perder bilhões de reais nos Estados Unidos. Portanto, é uma decisão nula, inconstitucional, tomada de afogadilho e individual. Tudo o que não deveria ser uma decisão de uma corte constitucional. Deveria ser uma decisão baseada em colegiado, após muita reflexão, entendimento do contexto e, principalmente, para assegurar a estabilidade das regras do jogo e não gerar mais instabilidade, como foi a decisão de Flávio Dino. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer uma informação adicional, porque Flávio Dino emitiu um novo despacho para complementar o de ontem. E aí muitas pessoas inicialmente disseram, será que ele voltou atrás? Na verdade não é bem assim, a gente vai explicar exatamente do que se trata esse novo despacho. Antes, deixa eu só chamar o Cristiano Beraldo para a gente fechar esse primeiro giro de análises em relação à atitude de Flávio Dino, que meio que passou na frente de Cristiano Zanin, que já iria tratar da questão Lei Magnitsky, mas, segundo informações de bastidores, iria verificar a possibilidade ou não de tomar uma decisão para lá ou para cá, sabendo exatamente quais são as limitações dos bancos que operam aqui no Brasil. Bem-vindo. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, é uma situação muito curiosa, porque a gente vê os ministros da Suprema Corte se colocarem de forma muito afoita em determinados temas. Eles sabem tudo, eles opinam sobre tudo, eles vão no detalhe de tudo aquilo que interessa a eles. Mas neste caso, da interpretação de uma sanção imposta por um país estrangeiro em relação àquele próprio país. Veja, de novo, reforço aqui, mais uma vez, os Estados Unidos não disse que o ministro Alexandre de Moraes não pode ou pode fazer coisas no Brasil. Aliás, se ele pode ou não pode fazer coisas em qualquer outro país que não os Estados Unidos. Entretanto, a repercussão desta decisão dos Estados Unidos, ela é tão séria para aquelas empresas e aqueles indivíduos que possuem interesses nos Estados Unidos ou que fazem negócios com empresas que possuem interesse nos Estados Unidos, que eles tomam a decisão de não ter qualquer relação com alguém que está sancionado pelos Estados Unidos. Esse é o poder que os Estados Unidos têm em relação ao mundo. Qual é a opção do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outra pessoa sob sanção dos Estados Unidos, sob sanção da Lei Magnitsky? Não tenha relação com ninguém que de alguma forma esteja em contato comercial, negocial com os Estados Unidos. É tão simples quanto isso. Mas aí a gente vê a interpretação que fazem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão preocupados com a praticidade da situação. Eles estão preocupados com o exercício do poder, de dar uma resposta a Donald Trump. E a Constituição? Não, deixa a Constituição dentro da gaveta. Agora é guerra. Eles estão armados, arco, flecha, com a bandana na cabeça e querem dar uma flechada no coração de Donald Trump para dizer que eles venceram esta guerra. Mas isso não vai acontecer. Todas essas decisões tomadas no Brasil, elas podem produzir um efeito negativo, não nos Estados Unidos ou em Donald Trump. Elas vão produzir um efeito negativo nas empresas que estejam submetidas a esta ordem arbitrária e autoritária da Suprema Corte brasileira. Parece uma atitude proposital de não abordar o cerne da questão. E isso mostra para o mundo inteiro que
que o Brasil nunca deixou de ser a República das Bananas, como ficou tão conhecido mundo afora. E aí tem alguns aspectos que a gente precisa também compreender na dinâmica dos negócios aqui no Brasil, né? Mota, das 10 maiores empresas brasileiras, inclusive a produção ontem fez esse levantamento rápido, acho que levando em consideração o faturamento, 5 são bancos. Então, assim, trata-se de um ativo muito importante, né? Quando a gente fala da economia brasileira, recolhimento de impostos e por aí vai. E aí tem uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo que diz que uma ala da Suprema Corte apoiou a manifestação de Flávio Dino, porque entendia que faltava firmeza para os banqueiros, faltava firmeza para os donos dos bancos lidarem com essa pressão internacional, com a pressão de Donald Trump. Daí vai o ministro, dá a canetada, toma essa decisão e aí as empresas ficam no meio do fogo cruzado. Bom, vamos para que lado? A gente atende a Magnitsky, a legislação internacional, temos a nossa instituição conectada com o mercado internacional, ou a gente atende essa decisão da Suprema Corte e a gente se transforma em uma cooperativa aqui no Brasil, fazendo negócio somente aqui no Brasil? Caniato, eu vou pedir desculpas aos nossos espectadores, porque eu não sou um jurista. Eu sou um mero engenheiro, jornalista, então eu não entendo como uma Suprema Corte pode reagir a uma decisão tomada em outro país. Como assim, companheiro? Uma Suprema Corte tem como missão julgar a constitucionalidade de atos e leis do país onde ela existe. É assim com a Suprema Corte americana. Alguém já ouviu falar da Suprema Corte americana reagindo a uma decisão do governo brasileiro, ou italiano, ou alemão, ou japonês, ou qualquer que seja, russo ou chinês? Não existe isso, porque a Suprema Corte não tem função de lidar com relações exteriores. A Suprema Corte não é ligada ao Itamaraty. A Suprema Corte não faz parte do sistema de defesa externa do país. A Suprema Corte não é uma agência de inteligência. Não cabe a nenhuma Suprema Corte reagir a qualquer que seja o ato de um país estrangeiro. Então, perdoem a minha ignorância, eu não consigo entender como uma Suprema Corte toma uma decisão em um inquérito que já está aberto e que diz respeito a um outro assunto. Ela toma essa decisão para responder a uma medida tomada há 2 ou 3 dias por um governo do estrangeiro. Eu não vou nem entrar no mérito, porque nós já explicamos isso aqui várias vezes. É uma medida totalmente compatível com a soberania do país, dos Estados Unidos. É uma medida que diz respeito às empresas que fazem negócios no mercado americano. Se alguém resolve desobedecer, descumprir uma regulamentação do mercado americano, basta não fazer mais negócios nos Estados Unidos. Então eu vou pedir desculpas aos nossos espectadores, à nossa audiência, mas eu realmente não consigo entender nada dessa notícia, não consigo entender o que está acontecendo. O Dávila, muitos entendem que foi uma medida para pressionar os bancos a atenderem esse entendimento de parte dos ministros do tribunal, como dizendo, olha, se faltava algum documento oficial, alguma sinalização do nosso regramento, da nossa legislação, está aqui, ó. Podem ficar tranquilos que vocês não serão penalizados dentro do território nacional. Tem esse documento aqui, esse despacho do ministro, que pode ampará-los em qualquer tipo de decisão. Mas não é assim que funciona, né, Dávila? Não é assim que funciona. Essa história assim, protege o bolso do ministro que tem conta em banco brasileiro. Não mexe com o bolso dele não, pô. Afinal de contas, isso aqui é território nacional, quem manda aqui é a gente, não é nenhuma lei estrangeira que vai mexer com o seu bolso. Fica tranquilo, a Suprema Corte está garantido que ninguém vai mexer na sua conta. Essa lógica nacionalista, tacanha, só faz sentido se uma empresa for 100% nacional e só atuar em mercado brasileiro. Aí faz todo sentido.
Aí o banco que aqui não tem nenhum negócio com os Estados Unidos, como o Mota falou, tudo bem. Então aí essa lei vale aqui. Ó, banana para os americanos. Aqui o correntista vai ter seus direitos mantidos a qualquer custo. Isso pode acontecer. Agora, como todos os bancos que hoje atuam no Brasil, os bancos grandes, têm negócio nos Estados Unidos, eles olham, sim, com as consequências de suas decisões nacionais, como que elas impactam lá fora. Prova disso, Canhato, que essa decisão estapafúrdia do ministro Flávio Dino fez hoje as ações derreterem nos mercados. Caíram tanto aqui como as ADRs de Nova York. É óbvio, porque isso gera enorme insegurança jurídica. Então, veja só, Mota, respondendo um pouco a sua pergunta, nós não temos uma Suprema Corte normal, nós temos uma Suprema Corte jabuticaba. A Suprema Corte jabuticaba acha que pode legislar sobre o planeta. É a defensora da democracia. Então, significa que qualquer lei vinda de qualquer lugar do planeta que afeta empresas brasileiras, o Supremo tem que se manifestar. Aliás, tem que se manifestar sobre tudo, sobre assuntos que deveriam ser exclusivos do Poder Legislativo. Quando o Legislativo não reage, ela reage para botar ordem na casa e legislar, porque os deputados e senadores não estão se importando com questões importantes, né? Como é a questão de droga, aborto, questão de liberdade de expressão, não gostaram do artigo 19, e aí tem que mudar lá do Marco Civil da Internet. Olha, e o Executivo também tem que tomar cuidado, porque se ele não quiser implementar uma política pública que a Suprema Corte acha importante, por exemplo, como câmaras corporais, ela vai dizer como é que o governador tem de agir. E ele tem que escutar a Suprema Corte, que entende sobre tudo. Ou seja, é um disparate completo. Não existe instituição mundial nos judiciários de qualquer democracia que tem esta arrogância de achar que pode se intrometer em qualquer assunto. E aqui ele está falando de uma instituição privada. Quem decide qual é o cliente, quem quer cliente, não é a Suprema Corte, é o banco. Se o banco acha que um cliente coloca em risco a instituição, e pode ser um risco de crédito, ele acha que aquela pessoa não tem dinheiro de tomar dinheiro emprestado, não adianta a Suprema Corte falar assim, pode emprestar que eu garanto. Isso não existe. Então, o que está acontecendo é isso. Eles estão olhando a situação, os bancos brasileiros, entendem qual é o risco de não cumprir a lei Magnitsky e, portanto, se o risco de não cumprir a lei Magnitsky é enorme para o banco, para o balanço do banco, como aconteceu, eu disse com o exemplo do banco francês que teve uma multa de 9 bilhões de dólares, eles podem dizer, eu não quero esse correntista. E aí acabou. Esse correntista não vai ser mais o correntista do banco. É simples assim. Mas, enquanto isso não acontece, as decisões do Supremo Tribunal Federal geram mais insegurança jurídica num país que precisa desesperadamente de investimento externo para sair deste atoleiro do baixo crescimento econômico que o Brasil está há mais de 30 anos. Você, Cristiano Beraldo, a bola está com quem para resolver essa situação, olhando para o dilema em que essas instituições, essas empresas se encontram agora? Cabe à empresa tomar a decisão, sucumbir talvez à manifestação da Suprema Corte ou se apegar ao modelo internacional? Elas não têm alternativa, Canhato. As empresas elas possuem uma série de responsabilidades com um universo bastante extenso de clientes, de correntistas, pessoas que têm investimentos de longo prazo. Imagina esses bancos que oferecem produtos sofisticados aos seus clientes, especialmente os clientes que têm investimentos de soma mais alta e, às vezes, colocam dinheiro num fundo desse banco que tem algum tipo de investimento no exterior. Como é que esse banco vai fazer com essas pessoas? Imagina o Supremo Tribunal, imagina um país em que o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do judiciário desse país, obriga o banco a descumprir, a ficar numa posição de inviabilizar a sua atuação para atender milhares de acionistas, milhares de investidores, de clientes. Quer dizer, isso é um completo absurdo, porque não é que esses bancos construíram os seus negócios dentro dessa regra, não. A regra existia.
A legislação está aí. Existe o Banco Central. Existem as leis internacionais que regem o funcionamento dos mercados financeiros. Essas instituições foram construindo os seus negócios com base nessa regra. E olha que eu tenho críticas inúmeras às instituições financeiras brasileiras, especialmente às grandes instituições. Mas é preciso reconhecer, elas têm este modelo de negócio porque a regra permite que elas tenham. E aí agora, do dia para a noite, por uma decisão que não tem conexão com legislação nenhuma, porque você está tirando de uma empresa privada o direito de defender o seu melhor interesse, o melhor interesse dos seus acionistas, o melhor interesse dos seus clientes, para atender uma única pessoa. Quer dizer, estabelece-se no Brasil, joga-se a Constituição no lixo, porque já não somos iguais perante a lei, afinal de contas a gente está constatando isso todos os dias, mas neste caso específico fica muito claro e evidente que existem pessoas que estão totalmente acima da lei. E essas pessoas são enfiadas goela abaixo em todas aquelas empresas que há interesse dessas pessoas em ter relação comercial. Quer dizer, isso não é coisa de país livre, isso não é coisa de país que tem economia de mercado, isso não é coisa de país democrático. E aí a gente assiste a essa hipocrisia e essa incoerência desses mesmos que enchem a boca para falar de democracia e a cada dia que passa tomam decisões cada vez mais autoritárias. Então, Canhato, não é à toa que as ações dos bancos brasileiros derreteram na Bolsa. Eu estou fazendo uma série de reuniões esses 2 dias na Europa, conversando com advogados. Quando eu explico o que está acontecendo no Brasil, eles sequer conseguem entender. Eles acham que eu estou, de alguma forma, equivocado, que eles não entenderam direito, de tão absurda que é a nossa situação. Então, o dano, quando a gente faz essas conversas com pessoas de outros países, é que a gente se dá conta do tamanho do dano que está sendo causado na imagem do Brasil. E há uma grande dúvida, né, sobre as consequências para os integrantes da Suprema Corte. Por exemplo, os ministros recebem os seus proventos, né? O ordenado do ministro é pago via Banco do Brasil. E aí, claro que os jornalistas foram questionar o Banco do Brasil, que, assim como bem disse o Beraldo, o banco está ligado a essa rede internacional, o sistema SWIFT, né, Beraldo? Inclusive, tem agência do Banco do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo. Há fundos de investimento do Banco do Brasil que se utiliza de papéis da Bolsa norte-americana. Então, isso é muito importante a gente destacar. E aí os jornalistas demandaram o Banco do Brasil, que diz o seguinte, que o banco atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais de 20 países onde está presentes e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Bom, Davi lá, ok, essa nota diz que o Banco do Brasil respeita rigorosamente a legislação brasileira, as normas dos países onde o banco atua e também aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Mas vai chegar um momento que ela vai ter que optar, né? Ou segue uma regra ou outra, né? Não dá para abraçar tudo, principalmente quando a gente olha para esse cenário. Canhato, se você tivesse uma empresa, o seu maior cliente quer uma coisa e aquele cliente pequenininho quer outra, como é que você vai tomar decisão? Óbvio que você vai tomar decisão pensando no seu maior cliente. Ninguém vai abrir mão do maior mercado do mundo. Não, esse é o ponto. Mas isso faz sentido se nós estivéssemos falando do Santander. No caso do Banco do Brasil, esse é o grande desafio, né? Aí sim teria que romper, então, com os negócios internacionais, estrangeiros? Não, Canhato. O Banco do Brasil é uma corporation, é uma empresa com capital aberto na Bolsa, tem acionista no mundo inteiro, tem ADR. Não dá para você chegar e falar assim, agora eu vou obedecer à Suprema Corte e acaba o mercado americano. Só se nacionalizar, né? Não tem jeito, exatamente, porque se fizer isso, sabe o que vai acontecer? Os correntistas, o dia seguinte, sacam o dinheiro, mudam de banco, quebra o banco. Banco é uma coisa de confiança. Então, amanhã,
Se você tiver conta num banco, o banco fala assim, não, aqui nós vamos fazer um comunicado oficial, vamos seguir à risca a decisão do ministro Flávio Dino e manter a soberania nacional do nosso cliente. Sabe o que acontece? O dia seguinte, todos os correntistas sacam o dinheiro daquele banco. Então, assim, não tem como. É uma coisa de confiança a relação que você tem com o banco. Na hora que você achar que aquele banco não vai cumprir aquilo, ou que o teu dinheiro vai virar pó, o que você vai fazer? Você vai sacar o dinheiro do banco. Então, assim, não faz o menor sentido. Mas a questão é o simbolismo de tudo isso. Como fica esta insegurança jurídica gerada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo órgão máximo da justiça brasileira, que deveria zelar pelas regras do jogo, pela estabilidade das regras, é hoje o maior fator gerador de instabilidade. É isso que assusta não só empresas, como investidores que olham o Brasil. É o que o Beraldo falou. Você imagina explicar isso para um investidor externo. Ele deve achar que você está brincando, que é um fake news, que você faz parte da oposição e quer sabotar o governo. Sei lá o que ele vai achar. Ninguém pode achar que isso é normal, que a Suprema Corte do Brasil é hoje o maior indutor de insegurança jurídica. Então, o que vai acontecer é essas empresas não vão perder clientes, não vão deixar os seus ativos virarem pó. E, aliás, você pensa assim, os gestores dessa empresa é um corporation, eles têm que olhar para o acionista, para os empregados, para os correntistas. Eles não vão abandonar todo mundo por causa de uma decisão do Supremo brasileiro. Então, é óbvio que esse esticar a corda mostra a insegurança jurídica e vai desprestigiar a justiça brasileira, porque na hora do vamos ver, se tiver contra a parede, é óbvio que essas instituições vão cumprir o que está nas regras internacionais, porque são bancos que atuam em mercados globais.